Olá, me chamo Kleber Miguel. Eu sou Elton Biscola. E esse é mais um Legando Podcast. Legando Podcast, vocês já sabem, é o espaço privilegiado para quem faz história hoje. Histórias que tocam vidas, que ajudam a transformar a sociedade, geram resultados extraordinários e principalmente nos ajudam, né, a viver esse propósito, esse sentido que nós buscamos para viver, né? É isso aí, amigo. Precisamos ter propósito e sentidos e também muita energia, né? Energia. Eu já quero falar do nosso amigo e patrocinador aqui, Quick Power, que além de ter uma energia triplicada, ele é um suplemento alimentar. As pessoas até confundem. Kleber, mas ele é um suplemento ou ele é um energético? Ele é um multivitamínico que contém uma energia ali como se fosse 3 latas de energético. Mas olha a diferença. Ele é 100% natural, extraído de frutas e vegetais. 12 tipos de vitaminas e minerais, como zinco, cromo, magnésio, os principais ativos da vitamina B, como B3, B6, B5, B12. E detalhe, ele tem cafeína e taurina. Porém, a cafeína tem uma nanotecnologia chamada Time Release, que é uma cafeína que vai direto para o seu intestino e ela vai soltando a energia conforme o seu corpo precisa. Atletas de alta performance utiliza, aquela mãe que tem jornada dupla utiliza, aquelas pessoas que precisam de energia, que precisa de foco para estudar, fazer uma prova que estuda 9 horas, também utiliza o produto. E detalhe, estamos com uma promoção extraordinária. Basta você entrar no site www.quickpower.com.br, colocar o código QuickPower e você vai ter um desconto de até 35% no valor do produto. Então, corra lá e adquira o seu produto e tenha a sua fonte de energia e concentração. Eu não é, Biscola? É demais. Performance, a gente precisa performance física, cognitiva e precisa disso ao longo do dia, né? Então, por isso que a gente gosta e usa Quick Power porque é garantido. É isso aí. E nós estamos com um convidado muito especial, um convidado que traz aí algo que a gente precisa ter bastante foco e concentração também, né? Para fazer uma leitura. E eu gostaria que o Elton Biscola apresentasse esse nosso convidado. Fique à vontade, meu amigo. Muito bem. Esse convidado, ele é responsável por uma das operações que nós, sobretudo nós católicos, consideramos mais importantes do nosso país, porque traz para nós aquilo que, junto com toda a nossa fé, os elementos da nossa fé, é precioso, é importante para que a gente possa crescer, para que a gente possa elevar a nossa experiência humana, que é o conhecimento através de livros, né? A gente fica muito feliz de ter com a gente aqui o diretor-geral da distribuidora Loyola, o senhor Vitor Tavares. Seja muito bem-vindo. Quem agradece aqui o convite sou eu. É uma alegria falar com vocês e contar um pouquinho da minha história. Eu estou com 63 anos e sempre trabalhei no comércio. Comecei pequeno com meu pai. Naquela época podia começar a trabalhar com 14 anos, né? Agora já não pode mais. E não me arrependo não, porque eu aprendi muita coisa com meu pai, muitas coisas mesmo na questão do como empreender, como ser equilibrado no dia a dia, né? E com isso a gente cresceu. Depois eu fui trabalhar de office boy numa livraria no centro de São Paulo e depois eu fui convidado a abrir uma empresa, que é a empresa que eu estou com ela até hoje, 33 anos estamos fazendo, que é a distribuidora Loyola de Livros. E a distribuidora Loyola de Livros, o que é a distribuidora Loyola de Livros? É uma distribuidora que tem como foco principal distribuir os livros produzidos pelos padres jesuítas da Edições Loyola. Por isso, distribuidora Loyola de Livros. Aí criamos a distribuidora para atender muitas outras livrarias do Brasil todo. Hoje nós vendemos para mais de 2.500 pontos de vendas, livrarias pequenas, médias e grandes, livrarias também não católicas. Temos como clientes a Livraria Leitura, a Livraria da Vila, a Livraria da Travessa. Por quê? Vendemos muito. O nosso principal livro hoje vendido nos vários formatos e capas e acabamentos é a Bíblia. Então, a Bíblia é o maior best-seller que nós temos no Brasil e, quiçá, no mundo. Enfim,
É um projeto muito interessante. Abrimos a distribuidora, depois logo uma livraria, que é a Livraria Loyola, e hoje nós temos 6 livrarias Loyola só em São Paulo, na cidade de São Paulo. Mas temos várias livrarias que compram da distribuidora Loyola os livros que a gente distribui. Quase todas editoras católicas têm estoque colocado, consignados conosco para atender as livrarias. Paulos, Paulina, Vozes, livrarias das arquidioceses, livrarias paroquianas. É um bom trabalho, dá um bom trabalho. Não é fácil. Que legal. O senhor informou que começou como office boy, né? O senhor nasceu em qual cidade? Eu nasci aqui na capital. Aqui na capital mesmo? Eu sou do bairro do Itaim Paulista. Itaim Paulista. Então... Periferia difícil de São Paulo. E essa questão cultural entre que o povo fala do brasileiro que não gosta de ler, eu acho que isso veio mais, não sei se veio a partir dos anos 80 para cá, porque quando eu vejo a minha mãe contando, e olha que ela nasceu bem no sertão da Bahia, ela fez até a 7ª série na época, por conta que ela teve que começar a trabalhar cedo, por conta das dificuldades, mas ela disse que na época ela fazia francês, ela estudava bastante. Qual que é a opinião do senhor referente a essa questão de leitura e a cultura brasileira? Eu acho que, primeiro, para você fazer um país, um povo leitor, você tem que ter os incentivos do governo. Acho que é o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, ele tem que criar ações políticas não só de governo, mas de Estado, para que fique o tempo todo, entra governo, sai governo, você tem ali a política do governo que incentiva a leitura. Incentivar que cada escola tenha uma boa biblioteca e que essa biblioteca não fique fechada, que os professores, o bibliotecário, incentive que os alunos vão lá e utilizem esses livros. Quando eu estudei na escola pública, tinha biblioteca, somente na prefeitura, quando eu estudei há muito tempo, e a gente gostava, ficava vendo, a gente tinha medo de chegar, de entrar na biblioteca. Aquela coisa fechada, tal, né? Muitas vezes não tinha ninguém para nos atender, e a gente ficava assim, posso entrar? Não posso entrar. Não só pode, como deve. Uma biblioteca pública ou escolar ou universitária é uma riqueza. Ali está a história do homem, ali está o que a gente vai aprender, ali está o nosso passado, o nosso presente, a gente projeta o futuro por meio dos livros, né? Outra coisa que precisa também, as bibliotecas públicas das cidades. De vez em quando aparece alguém, vamos fechar as bibliotecas que não precisa mais, que todo mundo está lendo pelo smartphone ou pelos tablets. Não funciona, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nós temos uma matéria que saiu recentemente. Na Suécia, o governo adotou durante um período quase todos os livros escolares pelas plataformas digitais. Depois de um período, eles fizeram uma avaliação, em vez dos alunos estarem aprendendo mais, diminuiu o aprendizado. Eles estão voltando novamente com o livro em papel, para você ver a importância do livro em papel. O livro em papel ele é lúdico, você pega, você cheira, você leva, você traz, como eu estou trazendo aqui, mas não tem que trazer um tablet para abrir. Ele ativa praticamente quase todos os sentidos, né? Lógico, e principalmente a memória, né? Sim. Então, eu acho que tem que ter incentivo do governo. Temos que criar sala de leituras para as crianças, principalmente para as crianças quando está na sua formação. Por que na sua formação? Quando é pequenininho, está formando a personalidade. E quando você forma um leitor pequenininho, ele tem não o hábito da leitura, mas o prazer pela leitura, você tem um leitor para o resto da vida. Porque senão, se você, no período escolar, você tem que ler esse livro aqui para fazer a prova e fazer o trabalho, senão você não passa de ano. Muitas vezes, se ele não gosta daquela literatura, ele vai ler por obrigação e fica com raiva do livro. Depois do período escolar, ele deixa de ler. Então, nós temos que formar leitores permanentes. E o livro religioso, então, eles nos dá, assim, um número. Tem hora assim que a gente fala, como é que pode? Que a gente fala que o brasileiro não lê, segundo dados da Câmara Brasileira do Livro, o brasileiro lê per capita por volta de 3,5 livros por ano,
per capita, quando você toma tudo que leu, você divide pelas pessoas, né? Bem menor do que a Argentina, o Chile, né? E muito bem menor do que os países da Europa, ou mesmo Estados Unidos. E a gente fica, cara, mas por que isso? E quando tem uma Bienal do livro, é aquela loucura, a gente atrás dos livros, dos autores, do que tem, das novidades, né? Mesmo agora, o livro religioso, a Expo Católica, você teve lá, né, Kleber? Sim. Quanta gente, a gente estava com uma livraria lá, nos surpreendeu. Até eu estava conversando com os meus amigos, nós estamos aqui 4 dias, a Expo Católica, parece que nós estamos numa Bienal Católica do livro, né? Interessante. Sim. Então, eu acho que a gente tem que formar o leitor com políticas públicas, com incentivo. Sim. O governo comprando livros para dar para os alunos, tem que comprar. Na nossa época, a gente não ganhava livros. Nossos pais tinham que comprar o livro didático ali, o dicionário, que depois um dicionário servia para todos os filhos da família, que a família de 7 irmãos, quando comprava um, não rasga, usa, que vai usar até o fim do período escolar, né? Sim. Mas eu acho que eram momentos diferentes. Sim. Eu acho que hoje nós temos muita coisa, nossa geração, a minha, né, que estou com 63 anos, e vocês, nós também ajudamos a fazer com que o Brasil crescesse e desenvolvesse também. Nós empreendemos muito. Sim. E o Brasil cresceu. Independente de políticas públicas ou de situação econômica, enfim, o Brasil desenvolveu. A realidade do Brasil há 30, 40 anos atrás, que é um pouco meu contemporâneo, sendo contemporâneo, eu vou falar para você, eu pegava o trem lá em São Miguel Paulista, o trem não tinha porta, o trem não tinha janela, as pessoas fumando, sabe? Usando já naquela época coisa que não podia, né, no meio público, né? O trem quebrava. A gente perdia o horário, eu tinha que sair, eu tinha que chegar na Praça da Sé para 8 horas naquela época, eu tinha que sair de casa às 6 horas da manhã. Tá? Perdia um tempo, porque a gente não confiava no transporte. Hoje a gente está relativamente melhor. O trem Sim. tem ar-condicionado, tem o horário certinho. Então, o metrô, não tinha metrô. Eu falo para o pessoal, para os meus funcionários, que eu sou pioneiro, eu que ajudei, eu passeava de metrô, a escola trazia a gente na primeira linha de São Paulo, que é a linha azul, eu sei que passava pela Praça da Sé, que não estava pronta, a estação principal, né? Ele passava no maior pau assim, a gente ficava todo assustado, molecadinha dentro do trem, né? Do metrô. A gente ia até a estação que estava funcionando e voltava. Dava umas 2 ou 3 voltas, depois voltava para conhecer o metrô. Então, eu sou um dos fundadores do metrô de São Paulo. E o senhor chamou uma história que eu achei bem interessante e destravou uma memória aqui, que ele falou do trauma que a pessoa fica de um livro. E eu tive uma experiência assim, que uma professora ela era muito rígida e ela chegava e falava, vocês vão ter que fazer matéria do livro, fazer um seminário. E o pessoal tinha vergonha muitas crianças tinham vergonha de ir lá na frente, apresentar essas coisas, e eles colocavam como imposição. E uma professora uma vez falou, olha, você não é capaz de fazer e tal. Ela me fez um desafio. E ela falou assim, eu quero que você... Aí eu até desafiei ela. Falei, então escolhe o livro que eu vou apresentar para a senhora aqui. Vou tirar nota máxima. E até falei, se eu tirar nota máxima, eu não quero mais fazer trabalho nenhum até o final do ano. Ela falou, então pode fazer. Então eu fiz essa leitura realmente, ainda um livro chamado 5 Minutos. Eu fiz essa leitura, li bastante e tal, mas só foi por conta de ganhar nota e deixar de fazer trabalho. Depois eu não tive um incentivo. Ela até tentou explicar, olha, eu peguei no seu pé, porque você é um menino bom, inteligente, eu quero que você cresça, mas você é muito bagunceiro. E realmente eu era um pouco bagunceiro, falava muito na sala. Mas já na minha época, não existia de fato um incentivo delas pegarem, olha, deixa eu explicar o sentido desse livro, quem que é o autor, o porquê que ele escreveu esse livro. Então, eu acho que foi deixando de ter esse incentivo, mas a questão da tecnologia, aí já é um ponto pessoal meu, que eu acho, que é aquilo que o senhor também acabou de falar. Países estavam adotando por conta de aí políticas públicas, estamos acabando com o planeta está com aquecimento global, tem que parar de desmatar, ou seja, tem que ter a preocupação. Mas isso reflete no livro. Por quê? Porque nós precisamos da natureza para fazer o livro. E aí, vamos passar tudo pro computador, pro tablet digital, por causa da natureza. Mas aí você atrapalha o ensino porque a pessoa fica com excesso de tela
perde a concentração, não consegue e diminui realmente estudos que foram feitos. Então eu acho que isso, o senhor só desbloqueou, eu só queria trazer esse testemunho que o senhor falou, que é dessa falta de incentivo, tanto de políticas públicas, quanto dos profissionais da área, que realmente de literatura, por língua portuguesa, enfim, até os professores de história, geografia, de incentivar realmente para que os jovens venham ter esse conhecimento. Ele passa a palavra para você, Elton, num outro sentido, até para você complementar, que ele falou, peraí, é 3.5, mas quando a gente lança um evento, os livros esgotam rapidamente. Como que encaixa isso? Eu acho que assim, primeiro que a gente está num país de 216 milhões de pessoas, né? 213, né? 213, né? 213 milhões de pessoas, então, cara, a gente esperava que a proporcionalidade de pessoas que são engajadas com leitura fosse maior, né? Sim. Mas comparado com os nossos vizinhos aqui, por exemplo, que leem mais em termos de per capita, que eu acho que esse é o número, né? Per capita. Que é per capita. A gente acaba sempre no volume cheio ali, tendo mais expressão, mas falta alcançar mais gente. Mas enquanto o Vitor falava, eu fiquei pensando, eu fiquei lembrando aqui, né? Você comentou que é do Itaí. Nós somos de Carapicuíba, nós estamos no outro extremo ali, mas com realidades leste, muito. Zona Oeste. Extremo leste e extremo oeste. Com realidades bastante parecidas de periferia. Né? O que eu vejo na minha experiência ali? De periferia e de quem teve várias experiências diferentes de periferia, né? Inclusive a de igreja. Então eu vi muito jovem que vinha, por exemplo, de uma situação de envolvimento com droga. Então você pega um jovem com droga, eu sempre gosto de falar que eu já vi muita mudança, muita transformação pela experiência com Deus, pela experiência com Jesus, né? E eu percebo que o problema, a droga é um grande problema, mas sempre tem um problema mais profundo por trás. Às vezes uma rejeição, às vezes uma situação difícil de família e tudo mais que acaba desencadeando na droga. Agora, por que eu estou trazendo esse contexto? Porque eu consigo pensar em alguns rostos aqui de um cara que não tinha perspectiva nenhuma de vida. E que depois que tem uma experiência religiosa, uma experiência de fé, uma experiência com Deus, que começa a ter a vida transformada, uma das coisas que ele insere no dia a dia dele é a leitura. É um cara que nunca tinha imaginado em ler alguma coisa. Um cara que não consegue nem articular direito a língua portuguesa. Só que depois que o cara passa por uma experiência dessa que eleva a experiência humana dele, né? Uma das coisas que ele insere é a leitura. Eu mesmo, a primeira vez que eu li um livro completo foi depois de ter me engajado na vida religiosa e ter buscado ter uma espiritualidade. E aí eu chego ao ponto que eu queria chegar para comentar, para conectar com o que você falou. Eu acho que quem lê, quem decide ler, é quem busca respostas. Quem decide ler é porque entendeu a grandiosidade dessa vida que nós estamos aqui, a grandiosidade das coisas, e consegue ser humilde para reconhecer que precisa aprender muito. Acho que tem uma coisa relacionada com isso. E eu acho que a experiência com Jesus desperta isso, né? Que quem lê é aquele que busca respostas. É aquele que fala assim, poxa, tem sempre alguma coisa para eu crescer aqui dentro. Então, eu acho que, conectando com o que vocês falaram, cabem políticas de Estado nisso. Cabem trabalhos de incentivo. E o incentivo, eu acho que não é aquele que a tua professora fez. Vai lá, porque eu duvido de você e tal, porque você acaba gerando, talvez, até bloqueios, né? Ou você acaba rebaixando as pessoas, sei lá. Cria frustrações, né? Sim. Mas existem narrativas que o Estado pode promover que traga essa sensação nas pessoas de grandeza, traga uma sensação de
de crescimento, de elevação da sua experiência humana, a fim de que essas pessoas queiram ler. Porque, afinal de contas, eu não sei qual é o... Eu não tenho esses números. O senhor sabe qual seria o país, assim, os países que são mais leitores? Os da União Europeia, né? Inglaterra, França lê muito, né? Sim. Espanha, né? Sim. Estados Unidos, mas eu acho que pega bem a própria França, Inglaterra e Espanha. A Alemanha lê muito também, né? Os alemães são bem Você intelectuais, vê, onde né? vem assim os grandes ícones, né? Os autores mesmo, os autores que são os best-sellers, normalmente as traduções vêm desses países. Alemanha, né? Ali também, os germânicos, né? As escolas germânicas de tudo, né? De psicanálise e por aí filosofia, teologia, né? Aí agora, para concluir, qual é a diferença? A própria Bíblia, a Bíblia impressa começou com Gutenberg, né? Católico, verdade. Gutenberg começou imprimindo a Bíblia, né? Aí você pensa assim, poxa, qual é a diferença na composição deles enquanto pessoa humana da nossa? Nenhuma. A gente só não é incentivado ou não descobriu tanto o sentido da leitura quanto eles, né? Então tem uma coisa que essa é a minha provocação. Você acha que teria alguma coisa assim, algum componente que é especificamente cultural para que as pessoas elas despertem para a leitura? Pode ter também, mas eu acho que você precisa do incentivo. Você sabe quem mais incentiva a pessoa a ler? Primeiro, quem mais incentiva? A própria família, a mãe. A mãe. Família de leitores, normalmente você tem filhos leitores e depois os avós. E na escola, né? Eu acho que se nós temos algum problema que a gente lê menos, pode estar na questão educacional. Aí quem tem que analisar são o pessoal, os especialistas em pedagogia, né, na parte educacional, para ver o que acontece. Por que o aluno ele não lê? Por que ele deixa, que ele não se torna, de fato, um leitor constante, né? Isso aí tem que fazer esse tipo de análise para saber aonde está o problema. E você também ter, por exemplo, lógico que você tem um país onde o poder aquisitivo, hoje nossa renda per capita é por volta de 10 mil dólares por ano. A norte-americana é 80, né? A europeia é 60, 30. Então, se você tem um poder aquisitivo baixo, se você tem problema de empregos de qualidade com valor agregado bacana, se uma família recebeu, ela precisa de comprar o alimento, ela não vai deixar de comprar o alimento, os gêneros de primeira necessidade, para comprar um livro. Sim. Por isso que é importante bibliotecas públicas, escolares, bibliotecas onde você possa ir lá e pegar o livro emprestado e ler também. Ou então os programas de compras governamentais, onde o governo dá o livro, entrega o livro para o aluno ler em casa, depois ele pode repassar para outros. Enfim, tudo é uma questão de você ter políticas e ter estratégicas. Agora, você tem que fazer, um país tem que desenvolver. Um país tem que ter empreendedores pensando em escalar e ter tecnologia, ter emprego, ter coisa de qualidade e crescer. Porque se um país ficar estagnado, a tendência é sempre ficar cada vez pior. O senhor falou de empreendedor. Vamos entrar aqui numa parte para a gente até entender, no caso, para que quem está nos acompanhando entenda melhor. Existe a distribuidora, existe a livraria e as edições, né? Explica um pouquinho pra gente o contexto que cada uma faz. E, por exemplo, o senhor falou de um empreendedor. O senhor falou que alguns países estão voltando até com o livro impresso que tinha. Se um empreendedor também quiser empreender, como ele faz? Então, explica essa diferença pra gente, por gentileza. Então, temos a distribuidora Loyola. No guarda-chuva nós temos as livrarias, o atacado, né, que é onde a gente vende para as outras livrarias, para as paróquias, para os seminários, para as universidades, para as empresas. As empresas compram muito livros corporativos. As empresas do Dom Debente vai dar um workshop, um curso, ela compra um lote de livros e entrega para os seus funcionários lerem. Então, é uma forma também de você provocar a leitura, né? Temos as livrarias próprias, temos um selo editorial que
que pertence à distribuidora Loyola, que é a Fon Sapiens, é um selo, é uma editora que está dentro do guarda-chuva da distribuidora Loyola. E esse selo a gente começou de que forma? De vez em quando tinha alguns livros com a nossa experiência de varejo, né? O meu sócio de varejo, que ele é o responsável das lojas, estão procurando um livro assim, A, B ou C, e a gente não encontra no mercado, não tem. Não tem na edições tais, não tem na editora tal, entendeu? A gente indicava para a editora fazer. Mas geralmente é um título específico ou é um tema que as pessoas... É um tema, é um autor, é um título. Aí, por exemplo, aí a gente indicava assim para uma editora parceira, até para a própria Edições Loyola, e muitas vezes não passava no crivo editorial, porque cada editora tem o seu perfil editorial. Sim. Falei, mas estão procurando, é um livro, né? Que nem o próprio esse livro aqui do Cardeal Sara. Esse livro aqui foi trabalhado ano passado na Quaresma, pelo Frei Gilson. Ano passado não, esse ano, na Quaresma passada, na Quaresma passada. Esse ano. E foi um dos livros mais vendidos esse ano. Livros católicos mais vendidos. Foram vendidos, acho que por volta de 100 mil exemplares. E ele fala a força do silêncio, como você encontrar Deus no seu silêncio. E quando você... Nós estamos aqui trabalhando aqui no podcast. Nós não conseguiríamos de forma nenhuma estar concentrados se tivesse barulho aqui. Sim. É a mesma coisa quando você vai buscar Deus, você tem que estar concentrado e no silêncio. Então, muito interessante. Então, ele trabalhou na Quaresma, uns 40 dias, parte a parte, ele fazia a pregação desse livro e virou um best-seller. E como ele chegou, como ele soube desse livro? Porque nós publicamos esse livro. Frei Gilson, quando era seminarista e quando ele ainda começou, ele era um dos frequentadores da nossa loja ali no centro. Nossa, você também frequentava, Sim, Cléber. sim. Eu comprei. Inclusive, a minha esposa, na época que era CD. Lembra? Vocês vendiam bastante CD. Agora não tem né? mais. Agora não tem mais, agora é tudo. A minha esposa, ela tinha uma coleção de todos os cantores que tinha. Né? Quando eu conheci ela, foi. Ela vendia muito canto gregoriano. Meu Deus. Sim, bastante canto gregoriano. E aí ela ia lá comprar, e ela comprava o da Ziza, da Adriana, aí tinha do Dunga, Padre Zezinho, bastante. Essa questão musical Esquecer. tá mais no streaming agora, né? Tá mais não, 100%. 100% no streaming. Coisa que o livro não pegou. Por mais que você fale assim, o livro vai também para as plataformas de leitura, né? Nos tablets, por aí que tem aí, não precisa de falar o nome, mas ele tem gente que lê no digital, muita gente. Mas eu fico pensando assim, puxa, vai ter o lançamento do livro do Padre Marcelo. Esse é o último dele. Sim. Nós lançamos numa loja parceira que nós temos ali no Cunha Nacional, a Livraria Drummond. Ele ficou o dia todo lá. Esse ele vai lançar ainda lá. Vai ser um dia todo de autógrafo. O livro do ano passado ele ficou o dia todo lá. Que dia vai ser? Sabe? Não tem essa data, não tem. Teria que ver na programação da Livraria. livraria. Então mas esse acho ainda que é não setembro. lançou. O livro já está lançado, mas não teve o dia de autógrafo aqui em São Paulo, que vai ser na Livraria Drummond, acho que é setembro. Aí ele ficou o dia todo. A livraria ficou à disposição dele. Olha para você que coisa interessante. Isso também é evangelizar. Sim. Isso também, entre aspas, é um negócio. Sim. Aí ele ficou lá o dia todo, venderam mais de 3 mil exemplares de livro. O dia todo fila. Com o padre, ele recebendo todos, abençoando, dando a benção, perguntando, tirando foto. Ele é muito simpático. Nesse sentido, ele é muito simpático. Tem padres que ele vira assim, uma estrela, você não pode nem encostar. Sim. Cada um, né? Mas ele é muito simpático. Jovem, idoso, grande, pequeno, enfim, pobre, rico, ele atende a todos. Então é muito interessante. Antes de ser católico, a primeira música que eu tive de igreja católica foi através do Padre Marcelo Rossi. Do anjo, né? Do anjo. Tem anjos voando. E eu não era nem eu me batizei, eu fiz iniciação cristã, me batizei aos 18 anos. Naquela época, quando ele lançou o CD, nós já estávamos começando com a distribuidora, acho que tinha uns 10 anos, ou menos. Nós chegamos a vender mais de 150 mil CDs num mês. Sim. Nossa. Fora os piratas, né? Acho que, não sei se era a Sony Music, uma dessas daí, elas tinham dificuldade de colocar o CD religioso católico no mercado e nos encontraram, fizeram uma parceria com a gente e era saindo assim... de carros e entregando, mandando para o Brasil todo, assim, coisas assim, o CD vendendo assim que nem pipoca. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode, né?
falar da experiência da sua esposa na livraria, eu acabei cortando. Não sei se tinha mais alguma coisa para falar. Ah, não, é o que eu tô falando assim, e dentro lá dessa livraria da experiência que ela teve, não era só livraria, né? Aí lá ela já encontrou um presépio, por exemplo, ela presenteou a mãe do nosso antigo pároco, que era o padre de Leis, um abraço, e ela já veio falecer, e ela pegou um amor pela minha esposa. Toda vez que ela vinha para São Paulo, que ela era da Bahia, ela queria que a gente fosse lá na casa dela. Então não é só questão de livro para o empreendedor. Aí você pode dar continuidade com os livros, mas também tem outros acessórios também que Sim, lá na livraria... Eu acho que empreender é você saber identificar uma oportunidade. Você tem oportunidade nesse mercado do livro todos os momentos, porque toda hora tem alguém lançando um livro. E hoje, ou um livro, ou um produto, ou um texto, na nossa loja lá, de fato, 70% são livros. 70% do nosso mix lá. Mas nós completamos o nosso mix, o material que as igrejas utilizam, os cálices, os ostensórios, os vestimentos dos padres, né? O terço, as imagens, vende muita imagem. Nós somos também importadores, nós trazemos tanto os presépios como as imagens, todo design italiano, e a gente zela muito pela qualidade, pelo acabamento, pela iconografia do que representa aquele santo, né? Que às vezes tem umas imagens que você fala, pelo amor de Deus. Torto, não tem nada muito parece, gordo. Igual hoje nós vamos ter mais um santo, com a graça de Deus, que é os jovens, que é Calacute. Cara, tô vendo umas imagens dele assim que eu olho assim, não, gente, pelo amor de Deus, espera um pouquinho. Esse aí não é o Carlos, não. Esse aí é o... Esse aí deve ser o João. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque em vez de você ajudar na evangelização, ou até mesmo satisfazer uma necessidade daquela pessoa que acredita, que tem que acreditar mesmo naquele jovem, em vez de você alegrar, você vai decepcioná-lo, né? Então, porque assim, inclusive que é um santo que tá recente na memória da juventude, que ele é novo, tem imagem dele na internet. Pô, seria bem mais fácil com a tecnologia que temos hoje e tudo, fazer uma imagem. Aí você vê umas imagens e fala assim, não, isso não é possível. Não é possível. Aproveitar que você está falando, deixar uma dica para o pessoal aqui. Carlo Acutis é um exemplo extraordinário de santidade. Eu queria provocar o pessoal também a conhecer Chiara Lucci. Chiara Lucci, que foi uma jovem, ela faleceu em 1999. Era do movimento dos foculares. Faleceu acho que com 16, 18 anos também, parecido com Carlos. E a vida dela também é demais. Assim. Nós temos um livro dela, publicado por essa editora, Afonso Sapiens. Se procurar na internet, tem que... É uma boa indicação de livro já, ele já está indicando. Então vou lá no e-commerce da distribuidora... Da Livraria Loyola. Da Livraria Loyola. www.livrarialoyola.com.br. Você quer encontrar livros de qualidade, livros católicos de qualidade, com o crivo de a maioria dos padres aí, é só entrar lá e procurar. Hoje o livro que mais nós estamos vendendo, ontem, inclusive, foi assim uma coisa que me chamou muita atenção, o livro agora do itinerário de São Miguel do Frei Gilson. Que vai começar, né? Que é quaresma, né? Quaresma. Ele fala itinerário, que é 40 dias, né? Quaresma é só na quaresma. Então 40 dias, é verdade. Entendeu? Itinerário, 40 dias que São Miguel. Tal. Então, isso são oportunidades. Só quem está lá dentro, quem está vivendo esse dia a dia, que você sabe identificar o que acontece. Esse livro aqui mesmo, quando a gente fechou o contrato com o pessoal, com os amigos do Frei Gilson, não é assim, eu fechei hoje, amanhã está pronto. Leva 6 meses. E tudo em sigilo. Sigilo absoluto, porque você não pode esparramar antes. Você fecha o contrato, paga, tem que pedir autorização para a editora francesa. Posso fazer um lote assim. Você paga o royalties para fora. Tá? Depois você tem que ter uma gráfica aqui em São Paulo ou no Brasil que vai homologada, publicar. Né? Homologada, e que vai publicar dentro daquilo que você quer, o tipo do papel e tal. Inclusive, quando você fala de papel, você não agride a natureza aqui, porque esse papel é tudo de floresta. Você não destrói floresta para fazer livro. É tudo floresta, é tudo de reflorestamento. Sim. A maioria é eucalipto. Né? Sim. Então, não tem esse plano que eu não vou ler livro em papel porque está destruindo a Amazônia. Isso é coisa de Já entre ideologias, né? Isso é coisa de europeu.
papel para poder deixar a Amazônia intacta, para um dia, quem sabe, eles venham aqui, opa, vamos pegar ela para nós, né? É isso aí, é mais ou menos isso. Eu acredito 100%, 200% nisso. Começar a cavar isso daí, nós vamos longe. Esse é outro livro aqui, ó. Esse aqui acho que muitos de vocês já viram. Esse livro aqui é Orações Selecionadas para a Cura, Libertação e Intercessão. Sim. Tem todas as orações aqui, a maioria das orações que você pega aqui, começa a ler o livro aqui, cura da insônia. Você tem insônia, você vai ler, você vai fazer a oração aqui. Daqui a pouco, cura, petição de misericórdia pelas almas. Alguém, de repente, acabou de falecer alguém, um ente querido, né? Interessante. Isso aí, esse livro aqui... Todo carismático raiz Tem um desse. tem que ter um desse daqui. Se você não Se tem não um desse, tiver, não é o raiz. carismático raiz. E você é sabe, Nutella. esse livro tem 10 anos. É da Secretaria Rafael de Sorocaba, carismática, Sim, né? Do meu amigo Reinaldo e a dona Reinaldo Reinalda. Bezerra. Isso, Reinaldo Bezerra. Ele sabe tudo. Né? Aí, esse livro aí tá já na casa de mais de 1.300.000 exemplares vendidos. Vendidos. Muito, vendendo. Inclusive vai estar para sair uma edição aí de 1,5 milhão, que é uma edição especial, tá? Enfim. Edição especial. E a gente não para de estar entendendo quais são as tendências desse mercado e empreendendo. Nós ajudamos também pequenos investidores que estão querendo abrir uma livraria. Nós orientamos qual é o acervo, indicamos qual é o software, que tecnologia você tem que ter, senão você não tem controle, você se perde. Antigamente falava, a livraria Saraiva, a Cultura tiveram problema. Tiveram problemas, sim, financeiros, de gestão, mas também muito problema também, eu acredito, também de controles. Mas não é que tiveram desvio. Controles assim de repor a mercadoria, de pegar o produto certo. Demorou, por exemplo, demorou de comprar a mercadoria. Demorou de quando comprar, o pessoal chegava não tinha. Ou comprou demais, ou então não tinha um software que atualizava o preço automaticamente, aí editorialmente você acaba vendendo na inflação. Na época da inflação, você acaba comprando por 1 e o livro passa para 1,5 e você está vendendo por 1 e você não recupera o capital investido, porque a inflação ela come seu dinheiro mesmo. Para falar de inflação, a gente fica também mais um podcast. Mais uns 5 podcasts, né? Só para falar de inflação. E você sabe, Mas é importante isso. Você sabe que eu falo com os empreendedores, os meninos, os funcionários nossos, né? Quando eu falo de inflação, eles não sabem o que é. Não sabe. Não sabem o que é. Eu vivi a inflação. O meu pai falou que ia no supermercado de manhã, de tarde, de noite, era 3 preços diferentes. Você recebia o salário hoje no dia 5, e antigamente acho que era dia 10. Era dia 10, você tinha que gastar todo ele, que quando fosse no dia 15, a mercadoria aumentou 50%. Então, se você recebeu R$1.000, aqueles R$1.000 já não conseguia comprar a mesma mercadoria em 5 dias, em um mês. Era uma coisa assim muito louca, entendeu? Então, a gente fazia a compra toda e guardava para poder aproveitar o preço antes de aumentar. Mas, então, a inflação é uma coisa que também destrói a macroeconomia e a economia popular. Tá? E esse software que vocês indicam para ajudar nessa software, administração. hoje, a tecnologia ajudou demais. Por isso que fala, não podemos ser nunca contra a tecnologia. Essa tecnologia em todos os sentidos. Para fazer um podcast desse, antigamente, a gente dava entrevista para uma rádio, para uma TV, não tinha mais nada. Né? Mas você não tinha toda essa estrutura por trás e tudo na web, muito rápido, né? Sim. Mas a gente tem que empreender hoje. Quem quer empreender, busca o seu caminho. O que você quer fazer? Você vai montar um plano, vai fazer vai querer montar uma empresa? Pense sempre num plano de negócio. Bate lá na porta de um Sebrae. O Sebrae vai lhe ajudar. Sim. Nesse ponto, tem um organismo, uma empresa do governo que é muito boa. O Sebrae sempre ajuda. Sim. Então, indica e depois pega parceiros, fornecedores bons, que não vão pensar só em vender para você uma vez e ter vender um lote de livros. Não. Eu prefiro que você compre pouquinho, mas todas as semanas. Mas não chegue lá e compre tudo de uma vez. E nós temos... a gente orienta como vender por um e-commerce, como vender pelo marketplace. Legal. Como, se você não tem uma plataforma e não tem espaço, você pode até ter uma ferramenta que a gente está lançando no mercado agora, que é o Dropship, que você pode vender lá no seu ambiente. Você tem a livraria do Kleber. Você está vendendo, quem está atendendo é a nossa logística e você recebe uma comissão por isso. Legal. Mas você vai ter o seu site é seu. Simplesmente ele está apontado para o nosso software,
para o nosso RP, para a nossa logística, vai vendendo, processa tudo e o que depois atendeu. Não tem que se preocupar com emissão de nota fiscal, de pacote, de nada. Você só vai divulgar o que você quer vender, vai vendendo e você está vendendo dentro do nosso estoque, do estoque da distribuidora. E eu queria aproveitar essa oportunidade que ele está falando de empreendedorismo e adicionar mais um merchan de uma empresa. E eu quero passar a bola para você, porque é a VisiBrand, meu amigo. É a VisiBrand. É uma consultoria extraordinária e eu gostaria que você falasse para as pessoas, dentro desse contexto que o Vitor falou, qual que é o papel da VisiBrand em dar suporte para esse empreendedor que precisa iniciar o seu negócio ou ele já tem um negócio e está capotando por conta de má gestão. Bom, é um prazer falar da VisiBrand, né? Que é a nossa empresa. Bom, a VisiBrand é uma consultoria e assessoria 360 para gestão de negócios. Nós trabalhamos desde o plano de negócios, como foi citado aqui, até projetos de expansão, até projetos... Porque, olha só, nós falamos aqui sobre a importância de ter um plano de negócios para você começar. O que é esse plano de negócio aqui? Trocando em miúdos. O plano de negócio é a oportunidade que você tem de antecipar a visão, a experiência que você vai ter com o seu negócio. Você antecipa. Antecipa como? Fazendo simulações. Você escreve qual é a sua missão, onde você quer chegar, o quanto que o seu caixa daria de resultado, o quanto sobraria de lucro, o quanto você teria que não só investir em marketing do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista da energia, o quanto que você vai colocar de energia, de tempo na logística, no marketing, finanças, onde você vai precisar de ajuda. Preciso de ajuda para um crédito, ou preciso de ajuda para mão de obra. Essa ajuda vai ser o quê? Vai ser um sócio, vai ser um funcionário. Então você tem duas opções. Você pode empreender tentando e errando. Você vai demorar muito mais para ter resultado, ou você pode fazer um plano de negócio com a ajuda de um profissional, seja o Sebrae, né, que é um serviço gratuito, muito bom, de muita qualidade, ou seja, através de uma consultoria onde você tem algumas vantagens de poder, uma consultoria como a nossa, te conectar com outras empresas do mercado, onde você vai poder ter assessoria um pouco mais disponível do que você teria, por exemplo, com o Sebrae, e onde você vai poder contar com todo um portfólio de resultados de ferramentas, opções de ferramentas, onde a gente pega na mão e vai desde a criação de negócios. E nós já fizemos isso várias vezes. Existem negócios que estão rodando aí, a gente fica muito feliz, são showdós para a gente. E também, para você que já tem um negócio, talvez você não tenha feito um plano de negócio e está até crescendo. O que a gente gosta de falar aqui? Não é para assustar, mas é compromisso nosso falar a verdade. O crescimento é uma curva perigosa, fácil de capotar. Se você pegar uma boa parte das empresas aí de marcas, como nós falamos aqui, das livrarias, por exemplo, que acabaram deixando de existir no mercado, a quebra aconteceu no crescimento, porque o crescimento precisa de planejamento, o crescimento precisa de conhecimento, o crescimento precisa de ajuda, né? E precisa ser uma coisa orquestrada. Então, isso nós chamamos de expansão. Então, existem alguns modelos de estratégia de expansão que podem ser aplicados e é importante que você tenha profissionais ali junto com você, junto com toda a expertise, com ferramentas, com tecnologia, como foi falado aqui, para que você possa expandir sem dor de cabeça. Aliás, dor de cabeça sempre tem, mas é uma dor de cabeça boa, é um problema bom que a gente busca, mas sem perder o seu negócio no momento mais importante, que é o momento de crescer. É isso aí. E um dos produtos que eu coloco em destaque da VisiBrand, Vitor, é o diagnóstico empresarial. É um produto, ele é smart, né? A gente entra na empresa, seja pequena ou média, do empreendedor, e nós fazemos um diagnóstico baseado no ISO 9001 e Lean, Toyotismo. Então, nós desenvolvemos um protocolo próprio, utilizando essas duas pontas de mercado global, né, que 80% das empresas no mundo utiliza essa metodologia, e nós fazemos um diagnóstico
para que o empresário que ele possa fazer daqui para frente em curto, médio e longo prazo. Então nós entregamos esse diagnóstico para ele. Olha, você deve fazer isso em curto prazo, isso em médio prazo e isso em longo prazo. E às vezes o empreendedor fala assim, cara, mas eu não tenho a minha equipe expertise para aplicar isso. Aí a nossa empresa vem com os profissionais que nós indicamos e a nossa empresa assume essa gestão e ajuda no crescimento da empresa. Então isso vem dando muito certo. Então, se você quiser aí, entre em contato com a gente. VisiBrain, você pode nos chamar lá nas nossas redes sociais ou no meu Instagram pessoal, Kleber R. Moreira e Elton Biscola, e a gente está pronto para ajudar vocês. Mas passando a palavra para o nosso amigo Vitor mais uma vez, vocês fazem então toda essa gestão, todo esse acompanhamento, de fato, para quem quer abrir um negócio, quer empreender através da livraria, e como você falou que vocês fazem até importações de produtos. Quais são os produtos que você falou? É só imagem ou tem mais produtos? Não, a gente importa muito livros de Portugal, livros da Editora Vaticano, livros da Espanha. Hoje mesmo eu estava numa das nossas lojas ali no centro e tinha um padre. Os padres compram e estudam muito, viu? Eu tenho, principalmente os formadores mesmo, né? Aí estava conversando com ele, um pai da Zona Leste e tal, ele está procurando livros, um elenco, comprando um lote de livros na área de Eucaristia. Falei, não, que eu estou fazendo uma pós-graduação numa faculdade, não lembro o nome agora, lá em Curitiba, e estou me especializando nesse assunto e vou me formar e tal, e conversando e tal, né? Eu acho que esta também tem esse outro lado, né? A beleza do empreendedor católico, que você está em contato com gente assim de um nível muito alto, cultural, de conhecimento, até mesmo de valores, né? De princípios. Isso é muito bom, né? Foi ontem que eu estava também numa outra loja nossa, daqui a pouco está dentro da loja comprando coisas para a paróquia dele, o padre Michelino, aqui da Nossa Senhora do Brasil, né? Outra hora é o padre Júlio Lancelotti, outra hora é o pessoal lá, os freis lá do Frei Gilson, das irmãs também, as fundadoras lá dos Carmelitas, né? Dos Carmelitas do Espírito Santo, né? Enfim, um dia estava lá, aquelas irmãs todas, corre para cá, corre para lá, umas irmãs simpáticas, tal. Eu perguntei para o gerente, quem são? São as irmãs lá de Fortaleza, do Instituto Reset. Olha que beleza você ter contato com todo esse pessoal dentro da sua casa. Então, eu falei que uma livraria é um ponto de encontro, isso é muito legal, né? Então, a gente importa de Portugal, da Espanha, muito de Portugal, e também exportamos para Portugal. Mandamos livros brasileiros para um distribuidor em Fátima, que tem 2 livrarias boas em Fátima. Se chegar lá, tem muitos livros brasileiros, quase que 90%, com certeza, foram enviados pela distribuidora Loyola. E dali eles mandam também para a África, que fala a língua portuguesa, né? E eu acho que é uma missão. Nós somos também missionário da evangelização. A gente ajuda um empreendedor, um profissional católico também, ele é um evangelizador. Ele está evangelizando em todos os sentidos. E eu acho que é que nem vocês. Vocês têm essa empresa de tecnologia, de consultoria. Eu acho que poucos conseguem ir para frente se não tiver profissionais ajudando no começo. Tem que ter. Exato. Tem que ter profissionais. E empresas de consultoria, e na hora vocês falaram que faz uma gestão compartilhada, isso dá uma tranquilidade. Porque muitas pessoas querem empreender, onde ele pensa, acho que eu vou abrir uma franquia. Ele quer segurança nessa questão. Segurança, isso. E nem sempre uma franquia dá resultado. Não é fácil. É muito investimento, o custo é alto e o retorno é baixo, principalmente para os próximos, pelo menos 360 meses. 36 meses. É um contrato a longo prazo. Se não escala no início, você desanima, você deixa para lá. Você não estamos falando que franquia é ruim, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Mas se você quer começar um negócio próprio e tem uma consultoria, eu particularmente gosto mais desse modelo. Melhor pela consultoria. Mas a gente ajuda, né? Em todo sentido. Na parte mais prática, né? A gente não vai ensinar a pessoa que tem um fluxo de caixa. Acho que ela tem que entender que todas as empresas, quando você monta uma empresa, você tem que pensar que ela tem que ter retorno.
Sim. Ela tem que ter retorno. Você está empreendendo para ter algum ganho. E esse Sim. ganho tem que cobrir todos os seus custos e sobrar um pouquinho. E sobrar um pouquinho. Mas tem que sobrar um pouquinho? Sobrar o suficiente para você manter sua empresa e sobrar alguma coisa para você. Sim. Então, você ter lucro sadio, isso não é pecado. Não. É pecado, você tem que manter. Né? E se sobrar alguma coisa, ajuda a sua paróquia lá, dá lá seu dízimo. Inclusive, o Legando Podcast, ele sempre incentiva os empreendedores a fazer investimentos que multiplica ali o seu patrimônio até para ajudar instituições. Sim. Por exemplo, um dos investimentos que a gente indica aqui na Legando Podcast, que é um dos nossos patrocinadores, que é a Legacy 87. A Legacy 87 é uma imobiliária de Santa Catarina que eles trabalham com imóveis na planta. Ou seja, temos Balneário Camboriú, Itapema e temos a Menina dos Olhos hoje, que é Porto Belo. Eles estão com uma... Você pode estar olhando no vídeo aí. Eles têm uma imobiliária lá, onde eles fizeram um investimento gigantesco. Um dos clientes da Legacy 87 foi o Neymar Júnior. Eles venderam o apartamento do Neymar Júnior. Cristiano Ronaldo está indo para a cidade. Outras pessoas já estão começando a construir empreendimentos lá e eles têm essa experiência de ser praticamente quase um dos pioneiros lá. E as incorporadoras buscaram a Legacy 87 para colocar os seus imóveis no mercado. E eles estão com uma unidade agora aqui também em Alphaville. Então você, de fato, que quer investir, meu pai sempre diz que quem investe em terra não erra, né? Então você pode aí dobrar o seu patrimônio através do investimento, ou seja, tem apartamento hoje a partir de R$890, que na entrega o apartamento vai estar sendo entregue com preço de 3,5 milhões. Olha o quanto que você evolui dentro do seu negócio. Então, se você de fato quer investir, quer dobrar o seu patrimônio ou até fazer um modelo de negócio, comprar um imóvel na planta, esperar valorizar e vender, você pode buscar os nossos amigos da Legacy 87. O senhor Estevão, que tem mais de 11 anos de experiência no mercado, ele participou lá do crescimento de Balneário, Itapema, e ele foi um dos organizadores lá com o pessoal da prefeitura para fazer um plano de negócio extraordinário, um plano diretor, né, extraordinário, para minimizar os problemas que teve quando foi Balneário Camboriú, teve problema de aperto, enfim, Itapema, agora Porto Belo realmente é a menina dos olhos. Você pode entrar no site, que eu tenho certeza que você pode multiplicar o seu patrimônio com a Legacy 87. Mas o senhor trouxe mais livros aí, apresenta pra gente aí. Vamos lá. Tem bastante livro aí, porque a gente precisa conhecer um pouquinho mais. E são todos livros que ou é nosso, ou é da Edições Loyola, que produz os livros, os livros dos padres jesuítas, mas não só dos jesuítas, dos autores dele. Inclusive, você vai ver, Suma Teológica bilíngue. Suma Teológica de São Tomás de Aquino, em 9 volumes, bilíngue, em latim e português, é um produto da Edições Loyola. Então, é um clássico. Isso daí, quase todos. Esses são o São Tomás de Aquino, São João da Cruz, São Francisco, e vários deles, Santo Agostinho, Santo Inácio, são considerados padres da igreja, que as pessoas leem para se orientar e se aprofundar na doutrina católica e até mesmo na questão moral, na questão de princípios, de valores, na questão religiosa, enfim. E a gente tem percebido de uns anos para cá que todos esses autores estão voltando a ser lidos. Então, a Edições Loyola, que também tem o Direito Canônico, o Código de Direito Canônico, foi lançado no Brasil pela Edições Loyola. O Catecismo, que é uma parceria com a CNBB, pela Edições Loyola. Então, a Edições Loyola tem uma infinidade de produtos que, de repente, as pessoas utilizam e não sabem que é de uma editora importante dos padres jesuítas, que nós somos distribuidores. E depois temos também uma outra editora, outro selo, que é Fons Sapiens. Esse é dentro do nosso guarda-chuva da distribuidora Loyola. E acabamos de lançar esse livro aqui, Estamos Todos na Mão de Deus. Sua vida, seus pensamentos e os desafios que o aguardam, que é do Papa, né? Leão XIV, Robert Franz Privot. Então, já é um estudo falando como será o pontificado deste novo Papa, que a gente está aqui na torcida que seja tão bom quanto os que passaram. Né? Sim, é isso.
E todos esses livros você encontra no nosso site, ou na Livraria Loyola, ou numa livraria católica de sua preferência. Na Estamos Livraria esperando Loyola. que ele vai falar sobre inteligência artificial, hein? Então, vai sair um documento agora, vai sair uma carta encíclica. Ali que vai Sobre orientar. inteligência artificial, né? Vai orientar. Então, tenho esse outro também, novamente, do cardeal Robert Sarah, que também era considerado, era papável, né? Agora já não dá mais, que ele fez agora faz 80 anos, mas é um teólogo que defende mesmo a fé católica, defende a doutrina católica. Ele não sai da doutrina católica. Ele fala assim: eu vou ter que mudar alguns princípios católicos, então mude a doutrina católica. Eu mudo também, mas enquanto estiver lá eu vou seguir o que está lá, né? Então ele era muito próximo do Papa Bento XVI e ele escreveu um livro, né? Ele, que tanto nos deu, homenagem ao Papa Bento XVI, né? O cardeal Robert Sarah é vivo ainda, né? Isso aí tudo são coisas que tem. Esse aqui é um outro livro que nós temos também no nosso portfólio, do Foto-Shin, o Foto-Shin, que é um pensador católico, né? Também já falecido. As Sete Virtudes, né? As 7 virtudes e as 7 palavras de Cristo na cruz. Futoshi chegou a ser cardeal, não foi? Não era cardeal? Acho que é francês, né? Entendeu? Mas um grande pensador católico, né? Depois tem esse livro aqui, é outro clássico, A Divina Eucaristia. Uau. Olha, Escrito, são 5, né? Isso, é um box, né? Escritos e sermões de São Pedro Julião Eurnard. É o fundador de uma obra, de uma congregação, né? De uma congregação muito importante que tem aqui no Brasil. Inclusive, é uma congregação que as irmãs elas ficam na clausura, né? Fundador da Congregação do Santíssimo Sacramento, das Servas do Santíssimo Sacramento, que tem a sede ali em Taubaté. Então, ele fala a importância da Eucaristia para você contemplar a sua fé, viver Jesus Cristo mesmo na Eucaristia. Muito Caracuti, né? Sim. Então, são livros clássicos que não pode faltar na biblioteca ou na leitura do pessoal que quer aprofundar na religião católica. Uma coisa que é característica também é das edições Loyola, né? Que com certeza vocês têm. Os exercícios espirituais de Santo Inácio, né? Sim, aquele livrinho que inclusive muito, nossa, é demais. Eu já fiz os exercícios espirituais no Instituto Jesuíta. Eu acho que até uma experiência. Mas não fez de 40 dias. Não, fiz no Tríduo Pascal. 3 dias. Tem 7 dias. Tem 7 dias. Tem o Tríduo Pascal dá 3 dias e meio ali, mais ou menos. Mas você fez lá em Itaici, lá na casa deles? Não, fiz no Instituto do Verbo Encarnado. Fica em Parelheiros ali. E eu acho que é uma experiência que todo católico deveria fazer pelo menos uma vez na vida. Até exemplo do Papa Francisco, que fazia todo ano, né? Acho que é uma experiência extraordinária, um retiro de silêncio, né? Pelo menos uma vez na vida, assim, eu acho que todo católico seria bom fazer, porque é um mergulho, né, no amor de Deus, assim, e olhando para dentro de si mesmo, que muda a nossa vida, muda mesmo. Tem muita coisa boa que a gente produz, ou que os padres jesuítas também produzem. E os padres como um todo, né? Sim. Tem o padre Eliomar, que é o presidente do Apostolado da Oração Nacional, né? E o Apostolado da Oração, que tem esse apostolado de oração pelo Papa, né? Sim. E inclusive tem o Manual do Coração de Jesus, outro livro da Loyola que vende muito todos os anos, né? E ele fez esse ano um diário, vai ser anual. Acho que a maioria de vocês conhece esse, que é um best-seller, vende muito, Café com Deus Pai. Sim. Só que aquele ali é de um pastor. Sim. Interessante também para falar dele, sobre né? a experiência dele, para falar também sobre o Evangelho. Ele medita ali, né? O Evangelho, interessante. Só que é de um pastor. Aí o padre fez que agora é de um padre católico, chama O Diário do Coração. Mas está muito bonito, muito lindo. Então, já começou a vender, vai ser lançado também na Livraria Drummond por esses dias. E é um produto que vai estar no portfólio. E o que tem? O comentário dia a dia do Evangelho.
Tem falando do santo do dia, fala também uma agenda, fala das leituras diárias, tem um espaço para você escrever, tem um espaço para você fazer uma dedicatória a alguém naquele dia. É muito interessante, um diário que serve para a pessoa, serve para um católico ou não católico, para dar para um amigo, para uma amiga, para um belo presente para final do ano também. Né? Legal. Muito bom. E esse último livro? Esse aqui também é outro clássico, As 15 Orações de Santa Brígida, né? Ao Salvador sofredor, a Jesus crucificado, né? Então Santa Brígida tem uma comunidade vizinha nossa lá em Carapicuíba. Onde eu estou participando da operação lá. Ela viu? É Santa Brígida. Ela viu? Santa Brígida. Tem umas revelações assim sobre a paixão de Jesus, né? Ela tem uns detalhes assim, ela tem experiências pessoais, né? Revelações onde Nosso Senhor dá os detalhes, acho que até o número de gotas de sangue e tal que teve na paixão, é uma coisa extraordinária. Mas você sabe uma coisa que é interessante, que as pessoas que estão, principalmente os jovens, que estão entrando, querendo entender um pouquinho o que é o catolicismo, o que é a religião, começar a ler Vida de Santos. Sim. São experiências assim que você fica assim... Quando você pega um santo para ler, é uma experiência tremenda. Santa Rita, né? Pegar ali o que ela sofreu com o marido. Ele só tava... E é isso que ele não conhece Carapicuíba, né? Acho que você conhece minha paróquia, né? Mas tá conhecendo com o marido, paróquia. depois com o filho, tal, sofreu tanto, tal, e depois... Aí foi rejeitada, não deixava ela entrar no convento, acabou entrando por ordem de Deus e do Espírito Santo, né? E morreu freira, né? Então, freira, mas morreu santa, né? Mas eu acho que esses exemplos que estão bem relacionados ali, está muito ligado ao Monsenhor. O nosso pároco lá é um dos fundadores ali, vamos dizer assim, em termos de igrejas, lá em Carapicuíba, é Monsenhor Paulo Link, um missionário católico, alemão católico, foi um dos que trouxe a obra Coping do Brasil para cá. Então eu cresci ali na paróquia que ele fundou. Ele é vivo ou não? Ele é vivo. Não, é vivo. Né? Ele está bem velhinho, está bem debilitado. Ele, inclusive, eu ouvi falar assim, que é um dos grandes tradutores das obras alemãs para o português e vice-versa. Não só católicas, né? Ele já trabalhou em muita coisa. Ele foi responsável pela obra Coping na América do Sul um bom tempo. Eu tenho a graça de dizer que é meu pároco, né? Eu nasci no mesmo ano que a paróquia Santa Rita foi instituída lá em Carapicuíba. O padre José Eduardo fala sobre ele algumas vezes. E ele tem essa característica assim, de trazer, através do testemunho dos santos, muito fortes carismas ali para... Principalmente para o povo da periferia, que aprende muito pelo exemplo, né? Então ele trouxe só coisas assim, testemunhos muito fortes assim, para a paróquia. Primeiro, Santa Rita. Trouxe muita questão da devoção a São Camilo. A gente, inclusive, tem um hospital próximo na Igreja Viana lá, que é dos Camilianos. Santa Brígida, que não era tão conhecida, né? Acho que no Brasil está sendo mais conhecida agora também. E a última igreja que ele fundou, antes de ficar doente, né, que tá adoecida agora, foi Santa... Aquela que é negra, Baquita. Santa Baquita. Santa Baquita. Eu assisti o filme de Santa Baquita. Nossa, quando ele trouxe essa história de Santa Baquita assim, pra gente, foi uma coisa extremamente marcante. Isso do ponto de vista, vamos dizer, paroquial ali, né? Da vida paroquial. Aí como que o senhor falou aqui agora, quando você vai para a vida dos santos, que você começa a ver o que é possível Deus fazer na vida de uma pessoa, aí você começa a falar assim, nossa, né? Você começa a ir mais além, né? São Francisco, né? A história é linda. Né? São muitas histórias. Padre Pio. Padre Pio. São muitas histórias e legados aí que vem marcando. Por falar também em legado, a gente não pode deixar de falar da nossa querida Trans do Som, que está deixando um legado tanto na cidade de Carapicuíba e agora também com uma unidade em Alphaville. Eu não sei, você já ouviu falar da Trans do Som? É o centro de diagnóstico que é referência em saúde e tecnologia em São Paulo.
Na Transdução você encontra exames de alta precisão com ressonância magnética e tomografia, já com inteligência artificial e saindo o exame em até 15 minutos, com equipamentos de última geração e atendimento que faz a diferença. Tudo isso com resultados 100% online, acessíveis pelo celular com o sistema QR Code. Seja em Carapicuíba ou em Alphaville, também em Jandira, a Transdução combina qualidade, preço justo e cuidado humanizado. Certificada pela ISO 9001 e também pela ONA 3, é a escolha de quem busca saúde e confiança. E tem mais, eles atendem diversos convênios e estão sempre inovando com práticas sustentáveis e total respeito à sua privacidade. Quer cuidar um pouco melhor da sua saúde? Entre em contato com a transdução.com.br. E detalhe, você que não tem convênio e você quer ter um desconto em todos os seus exames, basta ligar lá e falar que você viu o comercial no Legando Podcast, que você vai ter um desconto especial. Eles, além de ter uma tecnologia extraordinária, eles são showroom também da GE e da Samsung. Então, entre em contato com os nossos amigos da Transdução e cuide da sua saúde. Faça os seus exames de rotina, porque saúde é vida. É isso aí, Dr. Vitor. Gostaríamos de ficar aqui pelo menos mais umas 2, 3 horas batendo um papo, mas nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Mas eu gostaria de agradecer primeiro pelo seu sim, bem corrido para você, né? Nos encontramos na Expo Católica, o senhor humildemente aceitou o meu convite, né? Sem ao mesmo me conhecer, falou assim, não, vamos lá, se é para evangelizar, se é para falar um pouquinho do nosso trabalho, dos nossos irmãos, vamos ali poder contribuir. E aí eu gostaria que o senhor deixasse para a gente aí as considerações finais, pode deixar aí o contato das livrarias, fique à vontade para deixar aí as suas considerações finais a quem nos acompanha no Legando Podcast. Eu agradeço aqui o convite também. E eu acho que uma coisa que eu aprendi, desde menino, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um chefe, né? Ele falava assim, não feche as portas para ninguém, escute a todos, porque você não sabe o que está ali te batendo na porta. E muitas vezes as pessoas não atendem por falta de tempo, por questão burocrática, e de repente você perde um grande negócio. Você perde um grande negócio, né? Eu não vou, não sei, não deu tempo. Tal. Escute a todos. Ouve todos que as portas vão se abrindo também para você. Assim como você foi, perguntou se podia, eu falei, posso, não posso ser essa semana, mas aí o dia, não, é mês que vem, não marca lá, mas me dá me relembre aí, faltando uma semana, senão eu vou acabar esquecendo, né? Não estava com a minha secretária, pus no meu celular mesmo. Aí deu tudo certo e eu fico satisfeito de saber que vocês estão fazendo esse trabalho bacana, sabe? Vocês aí jovens ainda, muita coisa para fazer. Segue o caminho direitinho do empreendedorismo, com respeito ao cliente, com respeito à pessoa, com respeito ao que foi prometido, não prometeu que não dá para a gente atender, né? E nunca deixar de orientar nas suas palestras ou nas suas consultorias, de valorizar o marketing. E marketing é bom aquele que vende, senão não adianta nada. É isso. Isso aí. Bom, queria não só agradecer também, mas parabenizar pelo seu legado, pelo legado da distribuidora, das livrarias. Sempre foi para a gente uma referência, né? Uma marca mesmo. Sim. De quem sempre esteve preocupado com a evangelização, ocupado, né? Com a evangelização. E tenho certeza que o teu testemunho aqui, todo esse legado serve de inspiração para centenas de jovens, né? Talvez milhares, para também colocarem seu esforço, colocarem os seus dons, colocarem o seu trabalho à disposição. Não só, como o senhor falou aqui, em respeito à pessoa, como em qualquer venda de produto, em qualquer prestação de serviço, mas também levando para essas pessoas aquilo que tem de mais importante, que é conhecer a verdade, né? Porque conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Então,
que muitas outras pessoas possam inspiradas e até juntos com a Loyola poder levar muito e muito mais livros e conteúdo e experiência para outras pessoas. Pessoal que está nos acompanhando, vocês que são do digital, vocês que já estão no nosso programa de afiliados aqui do Quick Power, prestem bastante atenção. Temos aí a oportunidade de trabalhar no dropshipping com a Loyola. Aproveitem já a audiência de vocês, aproveitem o que vocês têm de estratégia de marketing, vão para cima, vendam isso daqui, porque além de você poder fazer o seu resultado, o que você está buscando individualmente, com certeza você vai levar muita bênção para a vida das pessoas. E é isso, muito obrigado, parabéns e conte com a gente. Opa, é isso aí. Obrigado. Conte com o Legando Podcast, que pode ser um grande parceiro nessa evangelização e nessa divulgação da Livraria Loyola. Muito obrigado pelo seu sim. Eu me chamo Kleber Miguel. Eu sou Elton Biscola. E esse foi mais um Legando Podcast. Até o próximo, se Deus quiser.